Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma resolução do SSA 3 2026, do seriado de Pernambuco. É mais uma questão de física, e é claro que não podia faltar os bloquinhos, né? Lei de Newton e a lei do sistema de massa e mola, tá? Lei de Hooke. Então, vamos tentar entender aqui como é que funciona essa questão, o mecanismo de resolução dessa questão. Eu vou ler com vocês e aí a gente vai tentar desenvolver juntos uma linha de raciocínio para conseguir chegar na resposta correta. Ele diz o seguinte: um mecanismo fechado contém um sistema massa-mola no vácuo, de constante elástica K, desconhecida e cuja amplitude de oscilação pode ser inicialmente ajustada. A fim de descobrir qual é o valor de K, sem abrir o mecanismo, um pesquisador o posiciona em cima de uma balança digital. Então, ele posiciona uma caixa, que dentro dessa caixa temos uma mola, né? Esse sistema de mola, né? E ele diz o seguinte: nota-se que quando o mecanismo está sem funcionar, a balança marca 4 kg. Então, está sem funcionar. Ajustando a amplitude inicial para 12 centímetros, percebe-se que a balança marca valores que variam de 3,4 kg e 4,6 quilos. Primeira coisa, a gente tentar entender o porquê acontece essa variação de peso, né? Entre aspas aí, em relação aos 3,4 quilos e os 4,6 quilos. Mas vamos lá ver o que a questão está me pedindo. Qual é a constante elástica da mola K? Então, ele quer nada mais, nada menos que a constante K. Quem é esse K? Pediu para considerar a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele dá aqui as respostas em Newton por metro. Então, eu já sei que eu vou ter que ter, no final das contas, uma unidade de medida que trabalhe em Newton, ou seja, força por metro. Ele me dá dados importantes e que eu vou considerar aqui, que é a amplitude. Se ele me dá amplitude e ele me dá um sistema de balança, eu já posso pensar inicialmente em leis de Newton, não é isso? E ele me dá uma mola. Então, eu posso pensar também na lei de mola, na lei de Hooke. Então, vamos tentar aqui moldar essa questão. Ele me disse que a balança sem funcionar, que esse sistema, esse mecanismo, bate aí seus 4 quilos. Tudo bem. Primeira coisa que eu vou fazer e que a gente faz, independente do critério de questão que seja, é transformar de quilos para força, newtons, né? Então, como é que a gente faz isso? Levando em consideração que a balança ela vai variar, e ele me diz, né? De 3,4 quilos para 4,6 quilos, vamos transformar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui em uma coisa. E a gente vai trabalhar com um sistema que envolve também diagrama de forças, né? Porque a gente vai ter forças nessa massa. A gente vai ter uma força peso, que vai apontar para baixo. E a gente vai ter, no final das contas, também no diagrama de forças, a força que vai estar exercendo ali pela mola. A força da mola aqui em cima. Força da mola. Vou chamar de Fn, tudo bem? E a gente consegue aplicar, sim, a segunda lei de Newton, né? O somatório de forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Que a gente vai optar pela gravidade. Deixa eu pensar aqui. Eu sei, então, portanto, que a força-peso é massa vezes a gravidade. Vamos transformar aqui os pesos para Newton. O que é que eu fiz? Vamos lá. Gravidade e massa. Então, vamos lá. Força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, dá 34 newtons, não é isso? Esse aqui se refere a variação mínima, não é isso? Que é o peso mínimo. Então, vamos lá fazer o peso máximo, que ele me disse que é 4,6 quilos, que dá, portanto, a massa vezes a gravidade, dá 46 newtons. Bonitinho.
Isso aqui confere o valor máximo. Então, a gente tem uma certa diferença, né? Vamos trabalhar com essa diferença? Porque ele pede essa constante elástica. Então, vamos lá. A diferença entre extremos... Entre os extremos é de 46 menos 34, que dá 12, não é isso? Então, esse aqui é a diferença, então, de força que eu vou ter entre essas duas variáveis, né? O que é essas duas variáveis? Eu disse que seria importante a gente entender um pouquinho o porquê varia de 3,4 quilos para 4,6 quilos. Vamos entender o seguinte. O diagrama de forças na massa que vai estar sendo exercida, a gente vai trabalhar da seguinte forma. As forças da massa, aqui é um rascunho extra, tá? Depois eu movimento para outro espaço. As forças na massa, a gente vai ter quais forças sendo exercidas pela massa? A força peso, que vai estar aqui embaixo, não é isso? E também, vou colocar até aqui mais para baixo, a força peso. E a gente vai ter uma força que vai estar tracionando, que é a força da mola, que vai estar apontando para cima, que eu vou chamar de FM. Tudo bem? A força peso, eu sei que é massa vezes a gravidade. E a força da mola, pela lei de Hooke, eu sei que então é força igual a K vezes X. Tá? X compreende a deformidade da mola e K vai compreender justamente a constante elástica da mola. Ou seja, o quanto aquela mola é dura, ou seja, mais difícil de tracionar, e quanto aquela mola é mole. Ficou quase um pleonasmo aí, mas o quanto aquela deformação é fácil de fazer. O quanto ela é elástica. Então, a gente consegue jogar isso? Isso eu já estou explicando o porquê a gente tem essa variância de 3,4 para 4,6 quilos, tudo bem? A gente consegue jogar na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma, portanto, que o somatório de forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Não é isso? E até porque a gente tem que entender que esse próprio sistema, diagrama de forças que vai estar envolvendo aqui dentro da massa, aqui nesse sistema, perdão, vai envolver também a terceira lei de Newton, né? Por quê? A mola vai puxar a massa. A mola vai estar tracionando a massa que vai estar aqui embaixo. Ao mesmo tempo que essa massa vai estar tracionando a mola para baixo. Então, vocês percebem que essa mola vai estar puxando o peso para cima e ao mesmo tempo que essa mola puxa o peso para cima, né? Esse peso, essa massa, puxa a mola para baixo. Então, a gente tem uma relação da terceira lei de Newton, né? A gente tem um sistema em oscilação. Dentro da caixa, a gente vai ter a massa, tá? Que vai estar disposta aqui. Dentro dessa caixa, a gente vai ter a mola, porque a massa vai estar presa à mola, puxando essa massa, e a gente vai ter uma oscilação, porque ele me disse que vai oscilar. Ele me disse obrigatoriamente que isso aqui vai oscilar. Não é um sistema fixo. Então, a gente vai ter uma oscilação de cima para baixo. Por que que eu sei que vai ter uma oscilação? Eu vou até anotar aqui. A gente vai ter massa, a gente vai ter que ela vai estar presa à mola. E eu sei no final que a gente vai ter um processo de oscilação. E eu perguntei o porquê eu sei disso, mesmo sem o enunciado não me informar de fato. Ele te informou, só que de uma forma mais perversa para pegar os candidatos que se ligam, então, nessa dinâmica de não necessariamente falar explicitamente o que você quer ouvir ou o que você quer saber, e sim buscar através das entrelinhas. Ele me disse que tem uma variável de 3,4 quilos até 4,6. Então, eu sei que entre esses fatores, eu vou ter um processo de oscilação. Ou seja, tal hora essa mola vai oscilar para cima e tal hora essa mola vai oscilar para baixo. Ao processo de oscilação dessa mola, a gente vai ter valores diferentes. E é por isso mesmo que a gente faz essa variação de diferença, para encontrar, portanto, a diferença de forças que a gente vai ter entre esse período de oscilação. Entre o período de oscilação máximo
que vai ser de 46 newtons, né? A força resultante total. E o período de oscilação mínimo, que vai ser de 3,4 quilos, que resulta, então, em 34 newtons de força. Então, por isso, a gente tem 12 newtons aí resultante. O que vai acontecer? A caixa, ela vai continuar parada. É isso que o enunciado me disse. Quem vai se mexer não vai ser a caixa. Olha só que interessante, vai ser a massa interna que vai estar dentro da caixa. Então, essa caixa vai ficar inerte, não vai se mexer. O que vai se mexer e o que vai estar aqui brincando na jogada é justamente isso aqui, ó. Então, isso aqui muda todas as regras do jogo, né? Porque vai mudar a leitura. O que vai mudar a configuração da leitura aqui em cima não é a caixa de fato, é o sistema que está integrado à caixa, que está no interior da caixa. Então, portanto, essa mudança de leitura vai ocasionar pela oscilação, então, né, de tração entre a mola e entre a massa que vai estar ali dentro. Então, dito e feito, só realmente fechando a linha de raciocínio do porquê esse valor varia para 3,4 e 4,6 na prática, na teoria a gente já entendeu. Mas na prática, se fosse para eu mostrar, né, através de cálculos, eu iria mostrar da seguinte forma. Eu sei que a mola mais esticada, até porque a mola mais esticada, quando que eu vou ter essa mola mais esticada? Quando a força-peso, que vai estar apontando para baixo, quando a força-peso for maior. Então, a força-peso for maior quando o peso for maior. Então, o peso, o ponto vai ser o ponto mais baixo da oscilação, inclusive, né? Deixa eu pensar aqui, a mola mais esticada, né? Eu vou ter um ponto, vê se vocês concordam comigo. Um ponto mais baixo da oscilação, né? Se eu tenho a mola mais esticada, a gente vai ter, né, uma tração máxima dessa mola, não é isso? Eu vou ter uma mola mais esticada, então ela vai estar tracionando o máximo que ela consegue ali no sistema. Então, a mola vai estar com a tração máxima. Vou colocar até aqui isso aqui máximo, para vocês perceberem, né? Então, se ela tá tracionando muito aquele sistema, se a mola que tá aqui, ela tá puxando muito essa massa que tá aqui para cima, o que acontece com o peso? Já que a mola ela tá tracionando na forma máxima dela, o peso vai diminuir. Vocês concordam que esse peso vai diminuir? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, o peso, ele automaticamente diminui. Aí, olha só a sacada. Se o peso diminui, é por isso que a gente tem, então, portanto, a mola puxando mais forte para cima, né? Então, a massa, ela puxa cada vez mais forte. Peraí. Sim, então a balança, ela vai sentir mais força, né? Exatamente. Então, a mola vai puxar mais forte para cima, então a massa vai puxar mais forte para baixo, né? Pelo sentido de ação, toda ação tem uma reação. Ao passo em que eu puxo essa mola para cima de uma maneira forte, né? Lembrando que a mola vai estar esticada no seu ponto máximo, o que vai acontecer? O peso não vai diminuir. Porque a gente vai ter a massa puxando mais forte para baixo. Não é isso? É isso mesmo. Então, a gente vai ter uma normal máxima. Porque vai ter o ponto mais alto ali da oscilação do sistema. Que faz sentido, né? Porque é o seguinte, vamos lá. Eu tenho a caixa, meu sistema aqui de caixa, beleza? Aí eu tenho a mola e aqui eu tenho a massa. O que tá acontecendo aqui? Em um período em que a mola vai estar mais esticada, é porque a força-peso vai ser maior, né? Porque se ela vai estar mais esticada, significa que a tração da mola vai ser maior. Então, significa ao mesmo tempo dizer que se a força-peso vai ser maior, a mola que vai estar tracionando aqui, FM, ela vai estar tracionando no seu limite. Então, ela vai estar ali, ó, esticadíssima. Então, vou colocar aqui, ó, seu limite máximo, só pra gente entender esse rascunho.
Então, como ela vai estar tracionando no seu limite máximo, o que que vai acontecer? A mola, certo? Essa molinha aqui, ela vai puxar forte para cima, né? Devido a essa força da mola, a própria força da mola, e justamente, né, ela vai estar exercendo a sua tração. E a massa, ela também vai puxar forte para baixo. A massa, ela também vai puxar forte para baixo por causa da força-peso que ela vai exercer. Então, o que que vai acontecer com a balança? A balança, ela vai tender a sentir mais força. Se ela sente mais força, o peso, ele tende a aumentar, a ser maior. Gente, só um detalhe. A balança, ela não tá ali para medir um parâmetro de massa, tá? A balança, ela vai medir a força que você exerce sobre ela, tá? É nada mais nem menos que a força. Por isso que a gente trata de força-peso, a força normal, por isso que é tudo isso nessa nomenclatura. Não é usualmente como a gente fala, né? Eu vou ver quanto eu tô pesando. Não existe isso. Você vai exercer uma força sobre essa balança, né? E como consequência, essa balança vai estimar, então, um valor. Isso aí seria o que seria seu peso, entre aspas, né? Então, vamos lá. Então, nesse sistema, eu tenho a mola mais esticada. Eu posso interpretar, portanto, que eu vou ter, né, a balança sentindo mais força. Justamente porque ela vai estar mais esticada e também porque a força-peso também vai ser máxima ali. Então, eu vou ter, posteriormente, a balança sente mais força. Então, isso aqui pode dizer o seguinte, se eu tenho 4,6 quilos, se ela exerce mais força, ela vai pesar mais. Então, eu sei que a normal máxima, lembrando, normal toda vez que a gente tiver algo tocando, né? Então, aqui vai ter força normal sendo exercendo, que ela vai estar em contato ali. Então, ó, eu vou ter a normal máxima. A normal vai ser 40,6 vezes 10, então vai ser 46 newtons. Essa aqui é a normal máxima, não é isso? E esse aqui vai ser o ponto mais baixo da oscilação. Qual seria o ponto mais alto da oscilação? Né? O período mais alto da oscilação seria com a mola, portanto, menos esticada. Com a mola menos esticada, a gente tem um ponto mais alto da oscilação. Certo? Por que eu vou ter o ponto mais alto da oscilação? Porque agora, como a mola vai estar menos esticada, a gente vai ter, então, uma tração menor. Olha só que interessante, eu vou pegar aqui o mesmo exemplo, tá? Tem a caixa aqui. Essa caixa que tá aqui vai ter uma mola aqui dentro. E aqui a gente vai ter uma caixa, não é isso? Vamos ver os diagramas de forças, o que que tá acontecendo aqui? Vamos lá. A gente vai ter uma mola menos esticada, que vai ser o ponto mais alto da oscilação. Então, como a mola vai estar menos esticada, a força da mola vai ser menor. A força da mola vai ser menor. Então, a gente tem como se tivesse a massa puxando menos a caixa. Porque a força da mola vai ser menor, então, por consequência, a massa vai puxar menos a caixa. Então, a balança, ela vai sentir muito menos força. Aqui, nesse próprio sistema que eu desenhei, eu vou ter, portanto, um sistema com a mola menos esticada. Eu vou fazer ela assim, como se estivesse quase comprimida. Então, aqui eu vou ter a massa, tá? Que tá junto com a mola. E, por consequência, como a força da mola vai ser menor, porque ela vai estar menos esticada, então a força de tração que vai estar puxando essa massa vai ser menor, tá? Então, por consequência, como a força de tração vai ser menor, eu vou ter, então, a força da mola sendo mínima nesse sistema. Então, ó, ela vai ser mínima no sistema. Então, o que é que eu posso afirmar com isso? Eu posso afirmar, então, que a massa vai puxar menos a caixa. Então, como ela vai puxar menos a caixa, eu até coloquei errado, né? Aqui, ó, tá? O que que vai acontecer no geral, então? Que vai estar exercendo na balança, né, de fato. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então,
a balança sentindo menos força. Então, a força-peso vai ser menor. Vou ter que colocar assim. Então, eu vou ter um peso que vai ser menor também. Então, eu vou ter a mola para baixo, que vai significar o mínimo ali de parâmetro. Então, a gente vai ter um resultante menor. Então, o que seria? 3,4 quilos, que vai ser a normal mínima, que no geral vai ser 34 newtons, né? Então, é por isso que a gente vai ter essa variabilidade. Seria necessário para resolver essa questão? Não. Mas como aqui a gente não trabalha com dúvidas, é importante. É importante a gente deixar explícito. Então, eu vou deixar essa explicação aqui embaixo para a gente se aprofundar e agora sim partir para a resolução. O que acontece o que causa, na verdade, essa variação de forças que a gente viu aqui, que eu comprimi aqui embaixo? É basicamente a força elástica da mola. Então, a gente viu que dependendo da força elástica, se ela está mais comprimida, menos comprimida, mais esticada, menos esticada, isso vai influenciar, portanto, na força resultante total, né, do sistema. Então, é a única coisa que causa essa variação. Por quê? Porque a massa vai ser a mesma, o sistema vai ser o mesmo. O que vai variar esse sistema que vai estar isolado? Aparentemente, então, vai ser justamente a variação, a elasticidade da mola. Então, vai ser o fator K da mola. Então, qual vai ser justamente o que ele está me perguntando, a constante da mola K. Essa constante, ela me diz, então, o nível, se essa mola está mais mole, se ela está com aspecto ali mais duro, o que seria duro, entre aspas, mais difícil de tracionar, portanto. Então, é isso que vai acontecer. Qual é o ponto-chave de resolução para essa questão? Portanto, a gente já transformamos, né? Então, seria o outro ponto, depois das transformações, isso aqui eu também deveria comprimir, seria, portanto, que foi as transformações, seria aplicar o próprio conceito de amplitude. De amplitude, por que eu iria aplicar um conceito de amplitude? Gente, ele me deu uma amplitude inicial de 12 centímetros, não foi à toa. Qual o conceito de amplitude? O conceito de amplitude, já pré-determinado na física, é basicamente entender que a gente vai ter um extremo da mola que vai estar esticado. Então, ele me diz que a amplitude inicial do sistema é 12 centímetros. Então, de um extremo ao outro da mola, vai estar esticado 12 centímetros, né? E no outro vai estar esticado 12 centímetros. É uma divisão, tá? Então, o que seria essa amplitude? Seria 12 mais 12, que dá, portanto, 24 centímetros. Isso aqui é igual a 0,24 metros. Como assim? Eu achei que 12 seria a amplitude total. Só que na verdade não. A amplitude do sistema, levando em consideração a questão e o enunciado, se dá desse fato. Aqui a gente vai ter o ponto mais alto, em que ela vai estar esticada ao máximo. Então, isso vai exercer o meio, que vai ser o centro, portanto, e o ponto mais baixo dessa mola, quando ela estiver menos esticada. Então, essa amplitude que ele se refere do ponto mais alto para o meio, aqui vai ter 12 centímetros, e aqui, ó, do ponto do meio, né? Do meio para o ponto mais baixo, que vai ser, portanto, 12 centímetros. Então, quando eu faço o somatório disso tudo, eu tenho em consideração um total de 24 centímetros, que é 0,24 metros. Tudo bem? E só um detalhe desses 24 metros, tá? A balança, no final das contas, vai medir, então, os dois extremos, porque são duas situações diferentes. Então, a gente tem um momento em que a gente tem a leitura, e que a gente viu agora há pouco, né? Através das explicações, uma leitura mínima do sistema, e a gente vai ter uma leitura máxima também do sistema, que a gente viu. Então, a leitura máxima são 46
4,6 quilos, né? E que corresponde, no final das contas, esses 4,6 quilos a 46 newtons. E aqui a gente tem 3,4 quilos, que corresponde a 34 newtons. Então, são essas variações que estão aqui empregadas nessa metodologia. Então, ó, a variação total que a gente calculou são 12 newtons, tá? Essa questão boa, mas eu achei muito complicadinha. Até senti uma certa dificuldade na resolução, mas nada que não seja impossível, né? Agora, a pergunta que de fato eu faço é: quanto a força muda de um extremo para o outro? Quanto a força muda de um extremo para o outro, é justamente isso que eu preciso saber para resolver a questão, tá? Eu sei que a mola está de 12 centímetros acima do meio, né? 12 centímetros, e eu sei que a mola está 12 centímetros abaixo do meio. Então, percebam bem que, só para poder deixar bem claro, essa amplitude total de 24 centímetros, é como se fosse uma analogia com um elevador. Se eu tenho que subir para o andar mais 12 e eu tenho que descer para o andar menos 12, somando tudo em módulo, eu vou ter que aí descer 24 andares. Então, é isso que a gente está fazendo, tá? Então, a gente consegue usar agora a própria lei de Hooke para responder a questão. E finalizar, ó, a lei de Hooke diz o seguinte: que é a famosa lei da mola, né? F, que é a força, é igual a Kx. K, o X é a própria deformidade da mola e K corresponde à constante elástica da mola. Então, o que eu tenho de força? Eu tenho a variação da força. Variação de qualquer coisa, gente, significa, então, é como se fosse a força final menos a força inicial, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó. A variação de forças. Então, eu vou deixar empregado aqui a própria variação de forças do meu sistema. Então, é a própria variabilidade que eu vou ter. Então, é isso aqui. É a força final menos a força inicial. Isso aqui tem que ser igual, certo? Ao K que eu quero encontrar, é o que eu estou procurando, vezes a variação da deformidade da mola. Posso fazer isso? É claro que você pode fazer isso, né? Então, a gente tem essa variabilidade e podemos transformar numa equação. E essa variabilidade da deformidade é o que a questão me dá aqui em cima, que a gente fornece como amplitude. Isso aqui é a amplitude do sistema, gente. E essa amplitude, portanto, é a própria variação de deformidade. É o quanto que ela se deforma, tanto para esticar e tanto quanto para retrair. Quando ela estica e quando ela retrai, ela vai se deformar. O que a gente entende por deformidade da mola, que é o fator X, é justamente essa amplitude total do meu sistema. Então, eu posso dizer o seguinte: F é igual... Perdão, vou transformar logo, né? Delta F é igual o K, que é o que eu quero encontrar de fato no meu sistema, que vai multiplicar o delta X, né? Que é a variação de deformidade. Então, delta F, a gente encontrou que era 12 newtons, então, ó, 12 igual K, que é o que eu quero na questão, e eu vou multiplicar, portanto, pela variação de X, que é a deformidade total. Lembrando, 0,4 metros, porque tem que estar em metros. Não é isso? Então, 0,4 metros. E isso aqui, portanto, tá multiplicando, passa dividindo, a gente vai ter que K vai ser 12 dividido por 0,24. Isso aqui dá 50 newtons por metro, ok? Então, ó, questão confusa, não vou mentir. Questão confusa, mas foi uma boa questão. Mas achei mais interessante a outra, não vou mentir. Então, aqui, bloquinho de Newton não podia faltar, né? E também a lei de Hooke. Então, eu gostei, abordou vários conceitos importantes também da dinâmica, de fato. A gente abordou a segunda lei de Newton, a gente abordou a questão do conceito de balança e tudo mais. Abordamos a lei de Hooke com a elasticidade, contração e dilatação. Não, dilatação não, mas contração e elasticidade de uma mola, os conceitos que envolve. Então, foi um vídeo bem legal. Desde já, se você gostou dessa resolução, eu peço que, por gentileza, deixa o seu like aqui embaixo. Se tiver algum feedback
sobre esse vídeo, também pode deixar aqui embaixo. Foi um vídeo longo, mas como sempre, digo e repito sempre que precisar, é muito melhor você assistir um vídeo longo que de fato te agregue de alguma forma em nível de conhecimento e que te faça explorar as matérias de naturezas não como algo unânime, mas que é algo que funciona em conjunto, em união e parceria. Então, se é algo que te agradou, por gentileza, deixe algum comentário interessante, algum feedback, que eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma dúvida também. Então, é muito melhor assistir algo aprofundado de alguns minutos aí, que você facilmente passa 30 minutos fazendo qualquer outra besteira que não seja importante, do que assistir uma aula de 5 minutos que você vai esquecer em uma semana. Então, é isso. Bons estudos. E eu vou terminar de fazer a resolução do SSA 3 de Física. Tchau, tchau!